Hoje é um fim de tarde bastante especial para nós aqui, para mim e para a Cléia. Estamos recebendo na nossa casa duas famílias muito queridas, não é? É semana de conferência de famílias e nós temos aqui um tema tão importante, não é? As famílias modernas, e eu me sinto muito contente de poder receber aqui Josué e Nega, nossos líderes do Ministério de Famílias, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigada. É bom ter vocês aqui. Legal. E essa família é muito querida também, não é? Uma família muito especial para nós. São três irmãos, o Henrique, o Fernando e o Vinícius. E é muito bom que vocês possam estar aqui com a gente hoje e participar desse momento, né? Preparado aqui com o Cléo. Muito obrigado, pastor. Fiz um cafezinho, esperando vocês, um pão, não é? Que é a minha especialidade. E eu desejo que seja um tempo bom, que a gente possa conversar, ter um pouco de comunhão ao redor da mesa, não é? E eu sei que vai ser muito bom para nós. Uma coisa interessante aqui é que eu estava olhando para vocês e pensando que vocês têm três gerações representadas aqui, né? Vocês têm aqui a geração dos jovens solteiros, até o mês que vem ainda, né? Então, os jovens solteiros, jovens casados, Vinícius aí já 2 anos de casado, 2 anos. né? E o Fernandinho, um adolescente. Exatamente. E nós temos aqui Josué e Nega e nós, que temos mais ou menos o mesmo toque, né? De tempo de casal e tudo. O casal mais velho, o casal mais experiente. Eu queria começar aqui batendo um papo com você, Henrique. Vocês passaram por uma experiência bem difícil no ano de 2015, né? E depois repetiram essa dose de experiência difícil em 2017. Vocês perderam a mãe de vocês em 2015 e o pai de vocês em 2017. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. No início é dolorosa, mas Deus foi acalmando o coração da gente, confortando a família próxima, a igreja próxima, e a gente foi cicatrizando de forma saudável. Então, assim, a gente conseguiu vencer bem. Vocês, assim, eu percebi que vocês enfrentaram muito bem essa situação, né, Vinícius? Especialmente, não são todas as pessoas que têm uma estrutura para isso, mas eu percebi que vocês passaram por isso com relativa tranquilidade. Mas isso doeu também, não é? Fala um pouquinho do seu ponto de vista, como é que foi isso e como é que vocês conseguiram sobreviver a essa pressão toda? Assim, no início, na verdade, dói muito, você sente a falta da pessoa. E até porque também o nosso processo foi um processo demorado, né? Porque minha mãe faleceu em 2015 e aí meu pai estava com câncer no momento e aí a gente passou um processo durante 1 ano e 8 meses, mais ou menos, aproximadamente, vivendo esse processo. No início é complicado, você pensa bastante sobre, você se questiona, mas depois você vai vendo que você vai tendo apoio das pessoas ao seu redor, da igreja, de familiares, de pessoas próximas, e até às vezes de pessoas não próximas que vão chegando mais para tentar ajudar, e você acaba superando essas dificuldades e vencendo. Como é que faz para manter o equilíbrio emocional assim? Porque foi uma pancada, né? Vocês estavam os três juntos ali, vocês conseguiram vencer isso mantendo, eu acompanhei vocês, relativa tranquilidade emocional. Como é que foi isso? De onde veio esse negócio? Essa estrutura? Eu estou perguntando isso, desculpa, porque às vezes eu percebo que as pessoas passam por experiências bem menores do que essas e se desestruturam com maior facilidade. E vocês conseguiram manter a vida de vocês no trilho, né? De onde veio isso? Na verdade, na minha opinião, acho que são duas coisas, né? 2 fatores. O primeiro é Deus que está sustentando a gente, então quando a gente tem esperança de que no futuro próximo a gente vai ter que reencontrar os nossos parentes e tal, isso nos conforta. E nós sabemos que tudo que a gente vem vivendo é propósito de Deus, então Deus cuida da gente de todas as formas, a gente às vezes não entende, mas a gente sabe que Ele sempre está cuidando. E o outro é que meu pai sempre, desde sempre, na verdade, nos encaminhou para isso, né? Desde o momento que ele soube que estava com câncer, ele veio nos preparando para que a gente tivesse uma postura mais firme, sabendo que provavelmente a gente ia ficar órfão, né? Mas aí ele veio preparando a gente. Mas eu acho que o mais importante mesmo foi que Deus nos sustentou, de verdade.
Deus nos sustentou de verdade. Fernandinho, você tem quantos anos agora? Tenho 12, vou fazer 13 daqui a quase um mês e pouquinho. 13 anos, tá? 13 anos. Crescendo bastante. Para você também foi muito difícil isso tudo, né? Foi. Mas vocês tiveram pessoas ao redor de vocês, né? Você, como o irmão mais novo, teve 2 irmãos mais velhos. É. E, de uma certa forma, eles assumiram o papel de pais na sua vida. Quem mais, além deles, assim, fala um pouco dessa relação de vocês? Foram eles 2 e principalmente minha avó. Minha avó, tipo, quando ela ficou grande parte do tempo que meu pai faleceu lá em casa, ajudando a fazer o dever de casa, ajudando, fazendo a comida pra gente, cuidando de mim quando ele não estava em casa. E Henrique também, quando meu pai faleceu, ele trocou, até o horário da faculdade ele trocou para poder ficar comigo mais tempo lá em casa. Aí a gente foi se adaptando com a diferença, a mudança. Fazendo ajustes na casa, horários. E ele joga duro com você? Eles jogam duro com Joga você? na puxão de orelha. Puxa a orelha. A importância também das meninas, né? Carol e Samara, que pegou junto com os meninos também o carinho, o cuidado dela, que elas sempre tiveram com você. Isso foi muito importante também, né? O apoio que ela teve com vocês também. Foi. A companhia das meninas eu acho que foi importante em todos os momentos, na verdade. Elas nos apoiaram desde o momento que a gente teve a primeira perda, que foi nossa mãe, até nosso pai. E até hoje, que eu já estou casada há 2 anos com Carol, até hoje ela às vezes me pontua as coisas, porque mulher enxerga coisas que os homens não enxergam. E os homens enxergam outras coisas. Então, Carol ou Samara, de vez em quando a gente... o homem desleixa em alguma coisa, e a gente às vezes, como está cuidando de Fernando, e a gente nunca teve experiência de ter sido pai e foi de vez pra gente, elas muitas vezes ajudavam, a gente falava, olha isso, que Fernando tá fazendo tal coisa, vocês não estão observando. Então elas sempre apoiaram a gente. Aí juntou elas 2 mais minha avó e deram um suporte muito forte também para ajudar a gente nessa recuperação e tal. Muito bom. Henrique, eu vou fazer uma pergunta para você. Tem muita gente que reclama por pouca coisa, está reclamando, né? Então, qual o conselho que você daria para um jovem nessa sua faixa etária aí, que reclama às vezes de pouca coisa, está reclamando muito? Qual é o conselho que você traria para eles? Deixa de reclamar e aproveitar. Saber que depois, no futuro, cada puxão de orelha ou então observação que for feita vai somar. Porque pai e mãe não é para sempre. E quando sente a falta, a gente começa a lembrar de tudo que passou. Isso. Tudo que passou a gente deixou de aproveitar. São coisas pequenas, mas que ficam para sempre. E o seu pai, ele era jogo duro, né? Ele pegava assim, pesado com vocês, né? Você sente falta disso? Sinto. Os puxões de orelha são os que mais a gente sente falta. Porque hoje, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente percebe que a gente aproveitou pouco esses momentos. É verdade. Sempre gostei muito de televisão, videogame, e percebi que eu perdi tempo importante com a convivência, com os pais. Precioso. E me diz uma coisa, entre vocês, como é essa relação aí? Porque vocês tiveram que ficar sozinhos de repente, né? A sua avó parece que ficou com vocês 2 anos. Foi 2 anos. E depois ela deixou voltou vocês. pra casa. Estão vocês 3. Nossa, Como é que uma casa com 3 homens. Eu quero saber isso. Como é a convivência dentro dessa casa com esses 3 homens E aí? a bagunça? Brigam entre vocês? É organizado? Como é essa vida de vocês? Na verdade, a gente sempre foi muito unido. Uma coisa que meu pai cobrou da gente foi a união. Porque fora de casa vai ter amizade e tudo que é canto. Mas só a gente dentro mesmo, assim, que tem que apoiar um ao outro, cuidar um do outro. Família, né? Isso, pra cuidar. E Vocês já se davam bem antes mesmo dos seus pais falecerem? Vocês já tinham... Acho que na verdade a gente sempre teve uma amizade forte, né? Entre os irmãos. Não era só irmão, porque tem muitos irmãos que a gente vê que muitas das vezes não aproveita realmente o que Deus fez entre irmãos, porque quando Deus fez os irmãos, Ele dá um propósito de você aprender a ajudar o outro. Exato. E muita gente, às vezes, muitas pessoas deixam de lado esse propósito, e às vezes brigam por besteira, por coisas que são, se você for olhar do ponto de vista efêmero, que não vale a pena. E a gente, graças a Deus, não sei se
pode ter sido a criação de meu pai e minha mãe nos ajudando, mas eu e meu irmão mais velho, que ele nasceu depois, eu 12 anos depois, a gente sempre foi unido, sempre brincou junto, sempre fez tudo junto, então isso ajudou um outro. E quando ele chegou para somar, aí veio, juntou os três, e não só irmãos, mas amigos também. É gostoso ouvir isso, porque a gente vê a expressão da soberania de Deus, né, nesse cuidar de escolher vocês três para serem irmãos, e a solidez dessa relação de vocês, que foi fundamental para viver essa experiência toda, né? E também, quando tem assim, algum problema, como tem assim, a faixa etária de vocês são bem diferentes um do outro, né? Assim, se você, Henrique, vê que Vinícius está com algum problema ou está fazendo alguma coisa que não está muito legal, tem assim a liberdade de conversar, de chamar atenção, e o outro aceitar numa boa também. Não só na nossa relação, como na relação com os outros também. Às vezes, por nossa diferença ser pequena, de 2 anos, tem coisas que outras pessoas mais velhas já viveram à frente, e às vezes vêm e dão dão um puxão de orelha, falam com a gente, comunicam, até da igreja, várias pessoas da igreja, tio Walter, pessoas que cuidaram da gente, tio Cláudio, que a gente cresceu ali na união de adolescentes, que viu a gente crescer e sempre estava todo o tempo pontuando coisas, então ele sempre, a igreja em si sempre ajudou. Nós três temos uma base boa também para sustentar essas coisas. Então vocês tiveram a firmeza da relação entre vocês, a presença da avó, dos demais parentes também. Eu sei que vocês têm tios de vocês que são muito interessados e preocupados com vocês, e tiveram a igreja ao redor de vocês também, ajudando a cuidar, né? Bom, eu e Cléo estamos honrados de receber vocês aqui, né? A nossa igreja tem se preocupado muito com essa questão das famílias, pensamos muito sobre isso. A palavra de Deus diz em Josué, capítulo 1, verso 9, que nós temos que nos esforçar e ser corajosos, porque o Senhor nosso Deus é conosco. Então o que nós temos aqui hoje é um exemplo farto desta presença de Deus, desse cuidado de Deus sobre as famílias diferentes, né? Um tem ainda o casal, o outro perdeu os pais, estão se virando sozinhos, mas somos todos uma só família, como igreja do Senhor, e é uma bênção que a gente pode partilhar os princípios e valores de Deus. Espero que você que está do outro lado aproveite muito isso, todo o ensinamento e essas experiências maravilhosas. Pena que vocês não estão aqui para tomar um café, então a gente vai tomar um café por vocês.